capítulo 12. Evangelho aos Hebreus. Vocês sabem que a carta aos Hebreus foi escrita pelo apóstolo Paulo, como uma epístola, como uma mensagem do Evangelho aos Hebreus que estavam vivendo um momento difícil. Deixa eu colocar vocês no contexto. Vocês sabem que um dos imperadores de Roma mais terríveis, o mais terrível que já viveu aqui, foi Nero. Eu não sei se vocês sabem que o apóstolo Pedro foi crucificado com a cabeça para baixo, quando Nero era o imperador. Eu não sei se vocês sabem que o apóstolo Paulo, um ano depois, foi decapitado na época de Nero. E Paulo estava preocupado ao escrever a carta aos Hebreus, porque Paulo tinha na sua mente a visão que ele precisava escrever algo para ajudar as pessoas que estavam vivendo numa época onde Nero era o imperador, onde o cristianismo não era a religião do império. A religião do império só se tornou cristianismo com Constantino, cerca do ano 300. Os cristãos ainda sofreriam muito, muitos morreriam. E Paulo precisava, inspirado por Deus, escrever algo que pudesse ajudar essas pessoas a terem uma vida diferente, a terem uma vida que pudessem enfrentar aquilo que estavam enfrentando, os desafios, com uma postura que pudesse ser a mesma dos homens e mulheres que viveram com Deus em todas as épocas. Eu quero começar essa mensagem te dizendo uma coisa: Deus não espera menos de você e de mim do que esperou dos homens e mulheres que viveram ao longo das épocas. Deus não espera menos. Sabe por quê? Nós temos uma tendência a acreditar que esses homens e mulheres eram superiores a nós de forma natural. Eles nasceram assim, eles sempre foram assim. E isso não é verdade. A própria Bíblia diz que eles eram homens e mulheres sujeitos às mesmas paixões, tinham lutas, tinham desafios, tinham provações, tentações, como nós temos. A grande diferença desses homens e mulheres não foi porque eles tinham vantagens humanas que nós não temos, mas eles obtiveram, foram diferenciados, porque tomaram a decisão. Escuta o que eu estou te dizendo, com carinho. Eles tomaram a decisão de viverem aquilo que Deus os chamou a viver. Entende? Eles se disponibilizaram, eles se entregaram, eles andaram com Deus, eles lutaram com Deus, caíam, levantavam, sofriam, mas buscavam a Deus. A vida que eles tinham com Deus não era negociada, não era alterada pelas circunstâncias. Estão entendendo? A visão desses homens e mulheres, ela era estabelecida pelo propósito que eles tinham de viver uma vida com Deus. Sabe o que é dito de Daniel pela escritora Ellen White? Daniel era inamovível nos princípios. Podia ir para a cova dos leões, podia ter sua vida ameaçada, podia ser pressionado. Capítulo 1 de Daniel, versículo 8, diz que Daniel decidia ser fiel a Deus, e as decisões desses homens e mulheres fizeram deles quem eles foram.
E é isso que eu quero dividir com você nessa noite. Quero que você ouça a mensagem dessa noite e que ela seja para você um fator de motivação, para você entender que em todas as gerações Deus teve seus homens e mulheres que o representaram, e Deus deseja que nós sejamos como eles foram. Esse é o meu sonho primário para a minha vida, e é meu sonho primário como pastor em ajudar você, para a gente estar junto nisso. Eu não quero ser membro de igreja simplesmente, eu sou membro de igreja, mas eu não quero ser um frequentador de igreja, um membro de igreja. Eu não quero entrar na rotina, eu não sou um ser humano que gosta de estar na mesmice. Eu poderia viver uma vida por viver, poderia chegar aqui e fazer algumas coisas, e ponto. Mas Deus não espera isso de mim e nem de você. Paulo escreve no capítulo 12, ele diz, ele vai concluir, e depois eu vou dizer por que Paulo concluiu aquilo que vai estar descrito no capítulo 12. Portanto, Paulo diz, também nós, ele está falando dele, está falando dos hebreus, e você já se coloque dentro do quadro, porque também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas. Olha aqui um pouquinho, Paulo está dizendo, nós que estamos sendo rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Paulo está falando dos homens e mulheres que ele acabou de descrever no capítulo 11, ele chama esses homens e mulheres de nuvem de testemunhas. Por que Paulo chama assim? Imagine, Paulo tenta fazer uma analogia com uma nuvem que fica no ar, mas na verdade era como se fosse uma nuvem que envolvia a sua cabeça, seus pensamentos. Mas que tipo de nuvem? A nuvem das histórias dos homens e mulheres do capítulo 11. Paulo está dizendo, nós que temos a vantagem de olharmos para trás e lembrarmos de todos os homens e mulheres que andaram com Deus, nós que temos essa constantemente na mente, essas histórias, esses exemplos, desembaracemo-nos de todo o peso do pecado que tenazmente, fortemente nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O que é que Paulo está chamando de carreira? A nossa vida, a nossa carreira cristã. Mas de que forma ele diz? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Paulo está dizendo que nós temos uma grande nuvem de testemunhas. Por que Paulo se preocupa em dizer isso? Eu vou citar alguns exemplos de homens e mulheres que Paulo cita no capítulo 11. Primeira citação de Paulo. Paulo ele começa no capítulo 11 falando a respeito da fé. Porque o capítulo 11 de Hebreus é justamente o capítulo que Paulo, inspirado por Deus, se você observar direito o capítulo 11 e começar com o primeiro homem que ele destaca, que é Enoque, Paulo vai pegando personagens ao longo da história do Antigo Testamento inteiro. Lembra, Paulo está vivendo a sua vida após Cristo. Então na cabeça de Paulo, o que ele tem? Qual era a Bíblia de Paulo até então? Era o Antigo Testamento. Então Paulo tem o objetivo de dizer assim para os hebreus, e o que ele diz para os hebreus é para nós, lembre disso, estamos falando, estudando, aplicando, temos que entrar na história. O que é para os hebreus é para nós. Paulo está tentando dizer assim, ele vai citar esses homens e mulheres ao longo da história, para depois dizer assim, agora é nossa vez, agora nós temos que continuar correndo, pegar o bastão e continuar correndo a carreira que Deus nos chamou. Então vamos entender um pouquinho qual era o segredo desses homens e mulheres. E aqui está a sabedoria que Deus dá para nós.
de estudarmos a Bíblia para tentarmos entender como eles conseguiram, como eles venceram. Porque você tem nesse quadro dos heróis e heroínas da fé, homens que a Bíblia não se importou, o Espírito Santo não achou relevante dizer se cometeram erros ou não, mas ao mesmo tempo, o Espírito Santo destaca outras pessoas que se tornaram heróis ou heroínas da fé, depois de terem errado. Há um mix de perfis, e o objetivo do Espírito Santo é dizer assim: pessoas, seres humanos de todos os jeitos, de todos os perfis, ao confiarem em Deus, ao andarem com Deus, venceram. E ele começa com Enoque. Vamos falar, eu não vou citar todos pelo tempo, mas alguns. Enoque. O capítulo 5 de Enoque, capítulo 5 de Gênesis fala de Enoque. Enoque, para vocês terem uma noção, ele era o sétimo depois de Adão. Começando com Adão, o primeiro ser humano, ele era o sétimo na genealogia. E ele era bisavô de Noé. Naquela época as pessoas viviam muito, obviamente. E Enoque é citado no capítulo 5. E qual é a característica que Moisés, inspirado por Deus, fala a respeito de Enoque? Primeiro começa dizendo que Enoque andava com Deus. Depois fala que ele teve um filho chamado Matusalém, que foi o ser humano que na Bíblia é registrado como aquele que mais viveu, 969 anos. E o próprio nome Matusalém diz que no dia que ele morresse, o dilúvio viria. Matusalém estava vivo até o ano do dilúvio. Mas a própria Bíblia diz que quando Matusalém nasceu, e Enoque começou a se relacionar com esse bebê, na medida em que ele crescia, Enoque começou a fazer um paralelo da sua vida com o filho, com a vida dele com Deus. Moisés poderia ter escrito muitas coisas a respeito de Enoque, mas ele destacou um verbo: Enoque andava com Deus. Por que Moisés não disse que Enoque guardava os mandamentos? Por que Moisés, inspirado por Deus, não disse que Enoque guardava todos os princípios, as normas, os valores? Será que Enoque fazia isso? Fazia. Mas qual era a preocupação de Moisés, inspirado por Deus? Era partir da causa para a consequência. Moisés estava dizendo assim: Enoque foi quem foi, venceu como venceu, porque aprendeu a andar com Deus. Para vocês terem uma ideia, o povo antediluviano, que foram aqueles que viveram antes do dilúvio, que está relatado nos capítulos 6 a 9 do Gênesis, esse povo chega a uma condição no capítulo 6, que a mente deles, que os projetos deles, que os propósitos deles eram continuamente maus. E mesmo que Enoque não tenha vivido até o dilúvio, ou tenha estado na terra, melhor dizendo, até o dilúvio, ele já convivia com essas pessoas, homens e mulheres, que progressivamente foram se afastando de Deus e foram endurecendo o coração. Vocês sabem que o pecado contra o Espírito Santo, que a Bíblia fala, não é algum erro específico que cometemos. O pecado contra o Espírito Santo, ele ocorre quando eu rejeito a Deus repetidas vezes, a ponto de me tornar insensível à voz de Deus. E não é Deus que diz isso do ser humano, é nós que nos cauterizamos, nos endurecemos e não ouvimos mais. E o povo antediluviano foi nessa linha, até o dilúvio, não ouviam mais, 24 horas por dia, coração endurecido. Mas já no período de Enoque já estava assim. E sabe o que Enoque fazia? Olha que interessante. Enoque tinha medo de se acostumar com o mal. Ele tinha medo de conviver com os antediluvianos de tal forma que ele pudesse se tornar insensível para com aquilo que não vinha de Deus. Ele sabia que quando os 5 sentidos são bombardeados com informações, essas informações, queiramos ou não,
elas nos impactam e vão modelando consciente ou inconscientemente a nossa mente. Então Enoque passava tempo, períodos isolados da multidão, mas ele não era um eremita, ele voltava para a multidão para representar a Deus. E ele fazia essa periodização, se pode chamar assim, isolado com o povo, para que as pessoas pudessem entender o que acontece na vida de alguém que anda com Deus, e ele pudesse continuar sendo fiel. E a Bíblia diz que chegou um momento que Deus tomou a decisão, que Enoque seria levado para o céu sem ver a morte. Enoque é uma exceção de um ser humano que não morreu e foi para o céu, foi levado vivo. O livro de Hebreus, se você ler o capítulo 11, fala de Enoque, justamente isso. Enoque andava com Deus. Em seguida, vamos falar um pouquinho de Noé. Capítulo 6 de Gênesis, versículo 9, quando o Espírito Santo está ali mais uma vez usando Moisés para escrever o capítulo, porque Moisés, ele vive 1500 anos antes de Cristo, isso já havia ocorrido antes. E Moisés, então, iluminado, inspirado, ele começa a escrever a respeito do momento do dilúvio, e ele narra no capítulo 6 a tragédia do que havia acontecido com o povo. Ele mostra que o povo havia se separado de Deus, e a grande razão do povo antediluviano chegar na condição terrível que chegou, foi porque eles começaram a agir impulsionados pela natureza carnal. Eles não ouviam mais a Deus, eles se moviam, eles se deixavam ser impulsionados pela natureza humana, não pela influência do Espírito Santo. E depois dessa narrativa terrível do perfil dos antediluvianos, Moisés escreve assim: essa é a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Justo, íntegro. Quem são? O que quer dizer a palavra contemporâneo? Que viviam no mesmo tempo que ele. Apesar da tragédia do perfil dos antediluvianos, Noé era justo e íntegro. Só que Deus não para aí. A próxima frase é: porque Noé andava com Deus. A mesma frase. O Espírito Santo destaca mais uma vez: Enoque venceu porque andava com Deus. Noé conseguiu ser justo e íntegro quando a probabilidade de ser justo e íntegro no meio daquela geração terrível, ele foi justo e íntegro porque andava com Deus. Entendem isso? O que é andar com Deus? A nossa mente, vocês sabem, eu citei já na mensagem de hoje, nós somos, querendo ou não, impactados pelas informações que entram pelos 5 sentidos. Algumas pessoas que eu converso se sentem o Superman, né? Ou a Mulher Maravilha, e pensam assim: pastor, eu posso comer o que eu quiser, eu posso ir aonde eu quiser, eu posso escutar a música que for, eu posso ver o filme que quiser ver. Eu sou maduro para separar as coisas. Eu sou maduro, não importa o que entra pelos meus 5 sentidos, eu tenho maturidade para decidir, para pegar as informações e fazer com elas o que eu quiser. Isso é uma ilusão, pensarmos assim. Parece certo, porque você pensa: estou vendo um ser humano fazer isso num filme, não quer dizer que eu vou fazer. A gente pensa, tudo bem, pode até ser que você consiga separar informações, mas não os efeitos emocionais e psicológicos e racionais que você recebe pelo impacto daquilo que você está vendo. A gente acha que não, mas entrou pelos seus 5 sentidos, isso já é fixado na sua mente, já é gravado nos seus neurônios. Você não consegue dizer assim: não grave, não influencie. Estão entendendo? Às vezes estamos frios
indiferentes, mornos, sem rumo, não conseguimos viver o que Deus sonha que vivamos, mesmo tendo a teologia ou a teoria, porque as nossas faculdades emocionais e mentais estão anestesiadas porque somos bombardeados de tal forma, que sem perceber, começamos a ficar insensíveis para as coisas que Deus nos chama a viver. Vou citar um exemplo aqui, não me ouçam como alguém criticando. Querem ver, por exemplo, um ensinamento que Deus diz que é vital para o fim dos tempos, e que a gente precisa crescer nisso, e a gente está esquecendo. E não estou falando da religião adventista, ou católica, ou batista, não importa a religião. O corpo é o templo do Espírito Santo. Há uma harmonia entre a mente e o corpo. Há uma ligação, há uma interferência. Há algo, a mente impacta o corpo impacta a mente. Há uma mensagem, por exemplo, como eu disse, de saúde. Há um chamado para um reavivamento na questão do cuidado com o corpo. Para vocês terem, nós temos livros e ensinamentos nessa área. E às vezes a gente pensa assim, não tem diferença isso. Não tem diferença. Paulo diz, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a honra e glória de Deus. A Bíblia está cheia de ensinamentos. Estou pegando um exemplo, não é só esse exemplo. Enoque e Noé nos ensinam que o segredo para vivermos no meio de uma geração corrupta, sem limites, endurecida, o segredo deles era porque andaram com Deus. Vamos um pouquinho para frente. Abraão, capítulo 17 de Gênesis, versículo 1, está escrito assim, Deus falando com Abraão, ele diz assim, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, Gênesis 17, versículo 1, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Você quer ser perfeito, Abraão? Você quer vencer? Você quer acertar? Eu quero fazer de você um pai de uma nação que vai abençoar a terra, vou abençoar você. O descendente, o Messias virá de você. Mas para que isso aconteça, anda na minha presença e ser perfeito. Mais uma vez, Deus parte da causa para a consequência. Se eu não coloco nos meus 5 sentidos, músicas, alimentos, filmes ou alguma coisa que você vê, que de alguma maneira seja usado pelo Espírito Santo como matéria-prima, para construir em você uma mente e um coração segundo o coração de Deus, nós não conseguiremos vencer aquilo que tem nos impulsionado a desistir. E isso não é algo que vem natural. Vocês sabem que eu fui músico da noite e eu tenho muita dificuldade com música até hoje. São poucas músicas que eu gosto. Mesmo que, não estou nem falando de músicas de fora, porque não gosto, mas músicas mesmo religiosas. Bombardeei minha mente por anos com músicas que não eram músicas inspiradas, iluminadas, e a dificuldade para que isso mude. Quantos anos? Quantas vezes orei para Deus me dar uma mente nova em relação à música? Salmo 116, versículos 8 e 9. Davi, ele vai agradecer a Deus. E olha o agradecimento dele. Ele diz assim, Deus, muito obrigado por eu estar vivo, para que eu ande na tua presença, na terra dos viventes. Será que o Espírito Santo colocou isso em mais um personagem por colocar? Eu preciso aprender a passar tempo com Deus. Andar com Deus não é algo
ligar. Alguns pensam, não, mas eu só tenho que pensar em Deus, eu vou ser um fanático, só falar de Deus. Não é isso. É claro, você tem momentos na sua vida que você para, é você e Deus, é a tua oração, é o estudo da Bíblia, é a reflexão, a meditação na palavra de Deus. Mas ao sair do seu momento, que o ideal seria pelo menos 1 hora antes de você sair para as suas atividades, pelo menos é o mínimo, você sai para as suas atividades, convidando o Senhor para estar com você, e aproveitando as oportunidades ao longo do dia, para se manter perto dEle. Uma escolha, uma decisão, uma prova na escola, uma decisão no trabalho, um contrato que vai ser assinado, uma refeição que você vai ter, aproveitar as chances, para poder dizer, fica do meu lado. No trânsito, no esporte, por que não? Senhor, fica perto de mim, não quero tirar minha mente do Senhor. E aproveitar momentos na fila de um banco, algumas vezes, um livro no bolso. Hoje você tem um celular. A Bíblia fala de homens e mulheres que andaram com Deus. Rainha Esther, por exemplo, entrou diante do rei, sem saber se o rei permitiria que ela ficasse viva ou não. Mas ela confiava em Deus, porque havia aprendido, havia conhecido aquilo que Deus havia feito pelo seu povo. Quantos homens e mulheres de Deus, José, por exemplo, vendido pelos irmãos, traído pela mulher de Potifar, aos 17 anos vendido pelos irmãos, só aos 30 anos, 17 anos depois, pôde realizar aquilo que Deus tinha para ele. Deus foi modelando o seu caráter. Deixa eu te fazer uma pergunta nesse momento da mensagem. Será que nós não estamos, e eu estou perguntando para que a gente medite juntos, será que nós estamos vivendo um cristianismo muito focado na nossa maneira de nos comportarmos? Você já parou para pensar que a grande parte dos nossos estudos bíblicos estão muito ligados a doutrinas que nos ensinam a nos comportarmos bem? Não estão errados, mas será que nós não tínhamos que estudar mais a vida dos homens e mulheres, na maneira como eles se relacionaram com Deus, para que isso de alguma maneira me motive a viver uma vida com Deus? Porque eu tenho dito essa semana aqui, o comportamento faz parte da vida cristã, mas ele tem que ser o resultado de um amor profundo por um Deus que eu tomo a decisão de ficar com Ele, por Ele, acima de tudo. Na hora das lutas, escolhas, eu não estou pensando simplesmente no meu comportamento, eu estou pensando no meu relacionamento com Deus, que quando eu me separo dEle, eu estou me separando, não simplesmente de um arcabouço, de uma quantidade de doutrinas, estou me separando de um Deus para tomar as decisões de viver como eu quero. As pessoas me procuram e dizem assim: pastor, o senhor acha que, qual o pecado, qual o erro que o senhor acha o pior? O senhor acha que o pior erro hoje está ligado às drogas? Alguns dizem, o senhor acha que o erro maior hoje está ligado às bebidas? E vão me citando vários. Essa é a maior tentação do ser humano? Eles me perguntam. E eu respondo, a maior tentação do ser humano é tentar viver a vida sem Deus. Aqui está a maior tentação do ser humano. Se por um lado andar com Deus é o segredo de vivermos uma vida progressivamente de vitórias, o oposto é entendermos que precisamos viver de forma independente de Deus. Então a nossa maior tentação é não nos ligarmos em Deus, é tentarmos viver uma vida sem Deus. Quando as lutas vêm, quando as provações vêm, quando os desafios vêm,
por instinto, procuramos agir de forma independente para tomar as decisões e fazer as escolhas e não percebemos que estamos vivendo sozinhos. Quando Jesus estava fazendo a sua última conversa com os discípulos, eu vou fazer um sermão detalhado sobre isso, e vou citar hoje só. No livro de João, do capítulo 13 ao capítulo 17, Jesus tem o último diálogo com os discípulos, antes dele ser preso, morto, crucificado. E no coração desse diálogo está o capítulo 15. E no capítulo 15, Jesus diz assim para os discípulos: eu vou dizer para vocês qual é o segredo da vitória. E Jesus fala assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Aquele que permanece em mim, dá muito fruto. E Gálatas 5, versículos 22 e 23, Paulo diz assim: e o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, mansidão, e um dos gomos, fidelidade. Quando eu permaneço nele e ele permanece em mim, a fidelidade é um resultado natural, não é simplesmente uma disciplina mental, um esforço humano. Eu estava pregando o evangelho numa igreja na Zona Sul, e uma moça se aproximou de mim e me disse assim: preciso falar com o senhor. Eu disse: pois não, pode me dizer o que você precisa. Ela disse: está vendo aquele homem ali? Eu disse: sim, o que tem ele? Ele é o ancião da igreja aqui, primeiro ancião. Eu falei: por que você está dizendo isso? Porque ele é meu noivo. Eu falei: que bonito. Vão se casar? Acredito que sim. Deixa eu te contar mais uma coisa, ela disse para mim. Eu falei: pois não. Está vendo a minha roupa de desbravadora? Eu sou líder dos desbravadores aqui. Eu sou professora de Bíblia deles. Eu falei: que bonito. Posso te contar mais uma coisa? Ela disse. Eu falei: pode contar o que você quiser. Eu nasci na igreja. Eu nunca abandonei. Eu vejo pessoas saindo, mas eu nunca saí. Eu disse: que lindo isso. Mas por que você está me contando tudo isso? Porque eu tentei já me matar 3 vezes. Eu estou planejando a 4ª vez. Eu tomei um susto. Falei: como assim? Ele falou assim: tem alguma coisa errada aqui dentro. Ela dizia: eu faço tudo certo. 3 vezes preparado para me casar, minha casa pronta, vendi tudo. Terminei meu noivado. Tudo que eu faço, por mais que eu faça, por dentro, não consigo. Vou dizer uma coisa para o senhor, ela me disse: todo mundo me elogia aqui na igreja. Todo mundo diz que eu sou um exemplo. Todo mundo diz que eu sou uma menina maravilhosa, que eu sou uma líder. Mas ninguém sabe que aqui dentro eu estou morrendo. O senhor pode me dizer alguma coisa para me ajudar? Imediatamente eu disse: eu posso, em nome de Jesus. Falei: menina, você aprendeu a se comportar bem. Você é impecável talvez no seu comportamento, mas você não aprendeu a andar com Deus. Ele não é a razão da sua vida. Você não acorda pensando nele, você acorda pensando: tenho que me comportar bem. E você anda, tem que me comportar bem, porque uma cristã tem que se comportar bem, uma mulher do ancião tem que se comportar bem, a líder dos bravadores tem que se comportar bem. E você se comportou bem ao longo da vida. Você só não andou com Deus. Você não se entregou para Ele. Você não passou tempo com Ele pelo prazer de estar com Ele. Cristianismo para você é um bloco de regras, de leis, e que por mais que devam ser seguidas, elas, friamente falando, não são elas que mudam você,
mas o seu convívio com Cristo, e esse convívio te impulsiona a andar na lei. Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Eu terminei de falar, ela olhou para mim e falou assim: então, quero me matar. Ela não ouviu nada. E eu repeti a segunda vez, e ela disse: você entendeu? Ela disse: então, falou, vou morrer. De novo não entendeu, e eu peguei o rosto dela e disse: você não está me ouvindo? Você determinou que aquilo que você está sentindo a vida toda é para sempre. Você precisa dizer para Ele que você quer mudar de vida. Você tem que dizer para Ele que você quer continuar se comportando sim, mas você quer se sentir viva. Você quer ser impulsionada pela presença dEle. E ela entendeu. 3 meses depois, eu recebi o convite de casamento dela. Alguém que havia entendido que somos rodeados por uma nuvem de testemunhas de homens e mulheres que viveram ao longo da história e que dizem para nós que precisamos andar com Deus como eles andaram. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer nessa noite? Quem é você nessa noite? Quando você se deita para dormir, como eu tenho dito, como é que está a tua cabeça? Como é que estão os teus sentimentos? Estava pregando numa igreja de Santos, e uma moça machucada, o braço não se movia, perna. Eu preguei, no final do sermão ela pediu para falar comigo. Eu disse: pois não? Ela: eu posso falar com o Senhor? Eu falei: claro. Ela me disse: eu preciso desse Jesus que você pregou. Eu falei: que bom. Mas você tomou a decisão hoje? Ela disse: sim. Eu falei: o que aconteceu? Uma amiga me trouxe aqui. Eu não queria ver. Ela quase me obrigou. Mas eu não imaginava que pudesse haver um Deus que perdoa, um Deus que ajuda a gente a recomeçar. Eu falei: você está recomeçando? Ela diz: você pode não acreditar, mas eu fui uma mulher linda, eu fui uma modelo. Eu saía nas melhores capas de revista. Mas eu era arrogante. Eu tinha os homens que eu queria, eu humilhava as pessoas. Mas um dia sofri um acidente de carro, e o que você está vendo hoje é o que sobrou de mim. Perdi a fama, perdi trabalho, perdi a vida. Estava em casa com vontade de morrer quando a minha amiga me arrastou. Mas hoje eu entendi que eu posso recomeçar, que apesar de não ter mais minha beleza, Deus me ama do jeito que eu sou. Queridos, Deus não mudou. Estava pregando em Sorocaba. Terminei de pregar, um rapaz me disse na saída: quero falar com você. Eu falei: tá bom. Ele diz: hoje eu saí de casa, viajei 200 quilômetros para vir trabalhar aqui em Sorocaba. Eu falei: tá, o que você está querendo dizer? Eu fui quando eu era pequeno, quando eu era jovem. Ele diz: eu fui cristão, eu fui um adventista do 7º dia. Mas comecei a me relacionar com uma moça que tinha uma outra denominação religiosa. E ela disse para mim assim: amor, você segue o que você acredita? Eu sigo o que eu acredito. E a gente se dá bem, a gente se respeita, e vai dar tudo certo. E eles se casaram. Mal terminou o casamento, ela disse assim para ele: casamos, agora você escolhe, ou eu, ou sua religião. Se você continuar adventista, acabou o casamento. Mas você não falou que ia me respeitar? Mudei de ideia. Ou comigo, ou nada. Você escolhe. Sabe o que ele escolheu? Ela. Anos se passaram. Sabe como é que ele se sentia? Um nada, um lixo. Ele havia abandonado a Deus, mas o seu amor pela esposa era tão grande
que ele não conseguia, ele sabia, mas ele não conseguia, para preservar o casamento, ele lutou. Ele disse: viajei 200 quilômetros, quando passei na porta da igreja, uma voz me disse: entra. E ele parou o carro e pensou: que ninguém me conhece, mas eu vou entrar. Entrou, ouviu o sermão, ouviu os testemunhos, ouviu a música. E sabe o que ele me disse? Estou voltando para o lugar que eu nunca deveria ter saído. Queridos, escuta o que eu vou te dizer. Deus não mudou. O mesmo Deus que dirigiu a vida dos homens e mulheres ali, de Hebreus 11, ao longo das Escrituras, o mesmo Deus que alcançou essas pessoas que estavam distantes dele, ao andarem com Deus, Deus pôde reconstruí-los, Deus pôde trazer para eles e dar para eles uma vida nova. Estão entendendo? Olha para mim, você que está em casa e aqui, eu queria arrancar meu coração para dizer para você que você e eu, mesmo com lutas e às vezes falhando, Deus nos ama e quer que a gente recomece a vida de um jeito diferente. Mas para isso, eu preciso andar com Deus, eu preciso tomar uma decisão de viver com Deus, algo que talvez eu nunca tenha vivido. Talvez você esteja aqui nessa noite como um líder, como alguém, ou líder da igreja, ou líder de uma empresa, ou que tem um status, uma posição de destaque. As pessoas elogiam você, as pessoas aplaudem você, você é respeitado. Quando chega no lugar, as pessoas te recebem bem. Mas o que vale tudo isso, se aqui dentro as coisas não estão bem, e você continua empurrando a vida, você continua vivendo cada dia esperando que alguma coisa aconteça. Mas em nome de Jesus, Jesus disse: aquele que permanece em mim, eu permaneço nele, porque sem mim, escuta, Deus está te falando isso nessa noite, sem mim nada podeis fazer. E isso não é palavra de ser humano, isso não é palavra de um pastor, isso é palavra de Jesus dizendo para os discípulos: não tentem sem mim, não sigam sem mim, não andem sem mim, porque sem mim vocês não vão conseguir. Não há casamento que dure sem Deus, não há trabalho que preenche, que realize sem Deus, não há saúde que seja preservada sem Deus, não há filhos que andem com Deus se você não andar. Está entendendo? Filha, Deus está te dizendo: não desista. Filho, Deus está te dizendo: não para, continua. Eu sei que você tem pressões, eu sei que você tem desafios, não para, não desista. As pessoas podem criticar você, diminuir você, desvalorizar você, não desista. Deus só está pedindo uma coisa para você nessa noite: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, eu vou fazer de você um ser humano melhor. E isso não é palavra de pastor, isso é palavra de Deus. A Everine vai cantar a última música agora. Será que nessa noite não é o dia de a gente começar de novo do jeito certo? Será que nessa noite já não deu? Pensa, você não está cansado? Você não está sobrecarregado, como diz Jesus? Então vem a Ele, que a promessa dele é: eu vos aliviarei. Deus pode não solucionar todos os seus problemas hoje, porque o versículo diz assim: olha, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Deus não está falando assim, ó, vinde a mim todos que estáis cansados, que eu vou resolver todos os seus problemas, depois eu te alivio. Ele está dizendo que independente da solução vir hoje ou não, Ele vai te aliviar, Ele vai te motivar, Ele vai te reconstruir, Ele vai te curar, Ele vai te levar para uma direção nova.
Os problemas talvez possam durar um pouco mais ou menos, não importa. O que importa é que você vai vencer. E na hora certa Deus vai tirar as provações, na hora certa Ele vai aliviar você dos problemas. Mas o que mais Deus pede é: busque a mim em primeiro lugar, e as outras coisas vos serão acrescentadas. É Ele que diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. A Everine vai cantar. Eu vou fazer um apelo específico nessa noite. Talvez não seja para todos, ou pode ser que seja para todos. Quer mudar a vida? Quer começar a ter um cristianismo diferente? Quer começar a andar com Deus como você talvez nunca tenha feito? Eu não estou falando de comportamento, eu estou falando de comunhão com Deus, de andar com Deus, de passar tempo com Deus. E esse meu apelo não é algo só emocional, é algo que você tem que raciocinar, você tem que tomar decisão e dizer: eu vou lutar a partir de hoje, amanhã, no outro dia, para passar tempo com Deus. Eu quero andar com Deus, eu quero ser um homem e mulher segundo o coração de Deus. Se você for essa pessoa que de coração e com a razão quiser essa vida nova, eu vou te convidar para vir aqui, como eu tenho feito, para terminar orando com você. Mas é uma decisão que você tem que tomar. Talvez você já pense assim: não, eu já ando com Deus, está tudo bem. E isso pode ser verdade, não há problema. Fique no seu lugar, você está tranquilo, está andando com Deus, sente que anda com Ele, ótimo. Mas se você sente que não está conseguindo, vem aqui. Por que eu chamo para vir aqui? Que diferença faz? Quando você se levanta, só Deus lê os seus pensamentos. Ninguém lê os seus pensamentos. Os anjos não leem, seres humanos, ninguém lê, só Deus. Então Deus sabe o que você tem no coração. Mas para Deus, diante do grande conflito no universo agir em você, Ele quer que você se posicione. E quando você sai do seu lugar e vem, você está dizendo assim: Deus, eu quero que todo mundo veja que eu estou te aceitando. Eu quero que todo o universo entenda que é do teu lado que eu quero estar, que eu estou me entregando. E Deus então tem uma carta branca diante de um grande conflito para dizer assim: Ele se posicionou, Ele veio a mim, Ele não teve vergonha de mim. E por isso que eu chamo à frente, não chamo por chamar, mas para que o Senhor tenha essa carta nas mãos dele para dizer assim: ela veio, ele veio, querem andar comigo, e Ele vai abençoar você. Enquanto ela estiver cantando, se você quer, levanta e vem, para a gente orar no final juntos. Que Deus te abençoe. Abre meus olhos, Senhor, para que eu possa ver a tua face brilhando em mim. Cego espiritual, vejo tão pouco de ti. Abre meus olhos, eu quero te ver. Restaura-me, restaura-me com tua luz, vem preencher. Afasta a escuridão, dá-me mais vida, Senhor. Transforma pelo amor, faz-me enxergar Jesus.
Abre meus olhos, Senhor, para que eu possa ver a tua face brilhando em mim. Cego espiritual, vejo tão pouco de ti. Abre meus olhos, eu quero te ver. Restaura-me, restaura-me com tua luz, vem preencher. Afasta a escuridão, dá-me mais vida, Senhor. Transforma pelo amor, faz-me enxergar Jesus. Restaura-me, restaura-me com tua luz, vem preencher. Afasta a escuridão, dá-me mais vida, Senhor. Transforma pelo amor, faz-me enxergar só Jesus. Está sentindo Ele aqui perto de você? Deus sabe como fazer as coisas. Que bom que você veio. Essa é uma semana que vai trazer um reinício para todos nós. E nós nunca mais seremos os mesmos. Que bom que você está aqui, marido, hoje. Fica com a gente sempre. Nós vamos orar agora. Vem aqui pertinho. Fique perto de alguém. Não fique sozinho. Nós somos criados para termos amigos, família e Deus no coração. Posso te dar mais 30 segundos para você orar? E se entregar? Fala com Ele. Depois eu vou orar por vocês e por mim também. Senhor, muito obrigado mais uma vez
pela pregação cantada e pela pregação da tua palavra. Obrigado porque o Senhor falou com a gente mais uma vez. Queremos ser homens e mulheres segundo o teu coração. Queremos andar com o Senhor como eles andaram. Queremos te representar nesse mundo como eles representaram. Não queremos viver por viver, não queremos ser mais um. Queremos ter uma vida extraordinária ao seu lado. Temos lutas, sim, temos dificuldades. O Senhor tem acompanhado. Mas se eles conseguiram vencer independente daquilo que os rodeava, eu sei que a gente pode também. Porque o Senhor mesmo escreveu, inspirando Paulo a dizer que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Uma bênção especial para aqueles que estão aqui e deram passos na sua direção para dizer que precisam do Senhor de uma maneira sobrenatural e urgente. Mas todos nós, de alguma maneira, vindo aqui ou não, pedimos que o Senhor nos ajude a recomeçarmos e a vivermos uma vida como eles e elas viveram, homens e mulheres de fé. Dá-nos uma noite de paz. Traz a gente de volta amanhã. Mas que todos possam voltar para casa, Senhor, abençoados, no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Amém.